Olá, meu amigo e minha amiga, como vocês estão? Espero que estejam bem. E se precisar de uma palavra amiga, estamos aqui. Nesse vídeo, vamos tratar de um tipo de problema que não é muito debatido, porque admitir esse tipo de dificuldade soa como arrogância. Afinal, quem vai levantar a mão e dizer: "Isso acontece comigo porque eu penso demais"? Numa sociedade que valoriza a aparência, velocidade e respostas prontas, pensar profundamente virou algo suspeito. Mas a psicologia mostra que alguns sofrimentos não surgem da falta de capacidade, surgem exatamente do excesso dela. Pessoas inteligentes não vivem uma vida mais fácil, vivem uma vida mais consciente. E consciência tem custo. Desde cedo, esse custo aparece de forma silenciosa, não como um grande trauma, mas como um incômodo constante. A sensação de estar presente, mas não encaixado. Estar numa roda de conversa, ouvindo risadas, concordando com a cabeça, mas sentindo que aquilo tudo acontece em outra frequência. Você participa, responde, até ri, mas por dentro existe um ruído estranho, como se algo estivesse fora de lugar. Não é timidez, não é antipatia, é a percepção de que a maioria das conexões sociais funciona em um nível superficial que não sustenta sua atenção por muito tempo. E quanto mais você percebe isso, mais difícil fica fingir que está tudo bem. Esse é um dos primeiros problemas que pessoas inteligentes enfrentam: a dificuldade real de pertencimento. Não porque são rejeitadas, mas porque percebem cedo demais que, para pertencer, seria necessário se diminuir, se simplificar ou se calar. Então começam a fazer isso. Aprendem a filtrar opiniões, a suavizar ideias, a não aprofundar demais um assunto para não parecer pesado. Só que esse esforço cobra um preço psicológico alto. Depois de um tempo, surge o cansaço social, a vontade de ir embora mais cedo, o alívio ao ficar sozinho. E junto com isso, a dúvida incômoda: será que o problema sou eu? Enquanto isso, em outro nível, surge um problema ainda mais frustrante: a dificuldade de explicar coisas simples. A ideia está clara na sua mente. Você visualiza o caminho, as conexões, as causas e as consequências. Mas quando tenta colocar isso em palavras, algo se perde. As pessoas pedem para você ir direto ao ponto. Dizem que você complica demais, que está pensando muito. E isso dói, porque você não está complicando. Está tentando ser fiel ao pensamento. O cérebro funciona como uma rede complexa, mas a linguagem exige linearidade. Traduzir. Profundidade em simplicidade é uma habilidade difícil e nem sempre reconhecida. O resultado é a frustração silenciosa de ser mal compreendido, mesmo quando você sabe exatamente do que está falando. Esse problema aparece em situações banais: explicar uma ideia no trabalho, justificar uma decisão simples, responder uma pergunta direta. Você começa a falar, adiciona contexto, antecipa objeções, tenta evitar mal-entendidos e, de repente, percebe que o outro já se perdeu. Então vem o rótulo: confuso, prolixo, complicado. E isso ensina uma lição perigosa: é melhor falar menos. Aos poucos, a pessoa inteligente aprende a reduzir sua expressão para caber no espaço dos outros, e cada redução dessas cobra um pedágio emocional. Com o tempo, outro peso se soma: o questionamento constante da própria vida. Pessoas inteligentes não apenas fazem coisas, elas querem entender por que fazem. E isso parece inofensivo até o momento em que começa a corroer certezas. Você conquista algo que deveria trazer satisfação, mas em vez disso sente um vazio estranho. Não porque não deu certo, mas porque a pergunta aparece: é só isso? Você começa a questionar escolhas que parecem corretas no papel, mas desconectadas internamente. Questiona carreira, relacionamentos, rotina, propósito. Não em crises pontuais, mas em reflexões recorrentes, quase automáticas. A mente não desliga. Esse tipo de questionamento não surge porque algo deu errado. Surge porque a pessoa consegue enxergar camadas que a maioria ignora. Ela percebe incoerências, contradições, caminhos alternativos.
E quanto mais ela pensa, mais possibilidades aparecem. O problema é que possibilidades demais também paralisam. Enquanto outros seguem em frente com convicção, ela carrega dúvidas, e dúvida constante cansa. Não é tristeza, é desgaste existencial. Junto disso, cresce a autocrítica. Talvez esse seja um dos traços mais cruéis da inteligência elevada. Enquanto pessoas menos reflexivas superestimam suas capacidades, pessoas inteligentes tendem a fazer o oposto. Elas enxergam falhas onde outros nem veem problema, entregam algo acima da média e ainda assim sentem que não está bom o suficiente. Revisam mensagens simples várias vezes antes de enviar. Repassam conversas antigas na cabeça, pensando no que poderiam ter dito melhor. E quando recebem elogios, frequentemente minimizam. Não foi nada. Qualquer um faria. Esse padrão cria uma sensação constante de insuficiência. Não importa o quanto você avance, sempre parece que poderia ter feito mais. O padrão interno é alto demais, e isso alimenta um ciclo silencioso de cobrança que ninguém vê. Por fora, a pessoa parece competente. Por dentro, sente que está sempre devendo algo a si mesma. E esse tipo de pressão interna, quando prolongada, vira ansiedade. Mas não é uma ansiedade comum. Não é apenas preocupação com contas ou compromissos. É algo mais profundo. É a ansiedade existencial. A sensação de que o mundo é frágil demais, de que sistemas podem ruir, de que decisões pequenas acumulam consequências gigantes. Pessoas inteligentes tendem a enxergar padrões amplos, tendências, riscos futuros. Elas leem notícias e não veem fatos isolados, veem sinais. Pensam no futuro da sociedade, da economia, do meio ambiente, das relações humanas. E isso gera uma inquietação difícil de explicar para quem vive mais focado no presente imediato. Essa ansiedade aparece nos momentos mais inesperados, quando tudo parece bem, quando não há um problema concreto. Ainda assim, existe uma tensão de fundo, uma sensação de alerta constante. Relaxar completamente se torna difícil, porque a mente está sempre conectando pontos. E o mais frustrante, quando a pessoa tenta explicar esse tipo de angústia, ouve que está exagerando, pensando demais, criando problema onde não existe. Então aprende a guardar isso para si. É aqui que o isolamento emocional se aprofunda. Não porque a pessoa queira se afastar, mas porque percebe que poucas pessoas conseguem acompanhar esse tipo de conversa sem desconforto. Então ela se adapta, fala menos, simplifica sentimentos, ri quando espera-se que ria, mas por dentro a distância aumenta, e isso cria um paradoxo cruel. Quanto mais inteligente, mais difícil encontrar espelhos emocionais. O clímax desse processo não é uma explosão, é um silêncio. Um momento em que a pessoa percebe que muitos dos seus problemas não vêm de falhas pessoais, mas de um desalinhamento entre a forma como pensa e a forma como o mundo funciona. Ela percebe que pensar profundamente tem um custo social, emocional e psicológico, e que ninguém ensina como lidar com isso. Não existe manual para viver com consciência elevada num mundo que valoriza respostas rápidas. E talvez a parte mais dura dessa percepção seja entender que não há solução simples. Não é sobre mudar quem você é, nem sobre se isolar completamente. É sobre aprender a equilibrar profundidade com sobrevivência emocional. Escolher quando falar, quando calar, quando se aprofundar e quando apenas deixar passar. Isso não é covardia, é inteligência aplicada à própria saúde mental. Se você chegou até aqui se identificando com essas situações, saiba de uma coisa importante. Você não está quebrado. Você não é estranho. Você não é difícil. Você apenas percebe mais coisas do que a média. E isso pode ser tanto um dom quanto um peso, dependendo de como você lida com isso. Agora eu quero saber de você. Qual desses problemas mais aparece no seu dia a dia? A dificuldade de pertencimento, a autocrítica constante, a ansiedade que não tem nome? Escreve nos comentários. De verdade, esse espaço existe para quem pensa demais e raramente encontra onde falar.
Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que acham que estão sozinhas nesse tipo de pensamento. E se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre o que quase ninguém fala, sem simplificar o que é complexo e sem romantizar o que dói. Pensar demais não precisa ser um fardo solitário.